gravando? Muito bem. Gente, boa noite. Hoje, 9 de setembro de 2024, mais uma sessão do Serviço de Urologia do Hospital Universitário Presidente Dutra, Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. E a gente tem a honra e o prazer, e antecipadamente agradecendo a Pedro Henrique Filgueira, colega urologista lá do Ceará, de Fortaleza. Eu vou deixar aqui o nosso roster de hoje, Juliano, que é assistente do grupo de Uro-Onco e de litíase do Hospital Universitário, faça a leitura do currículo dele, currículo resumê, como se diz, né? E antecipadamente, a gente já agradece ele compartilhar o conhecimento dele com a gente sobre o que hoje, para a gente, melhorou muito a nossa abordagem, principalmente na laparoscopia e na robótica, que é a reconstrução em modelos 3D de urologia, especificamente em rim, com morfometria, com distância calicial, com número de artérias, abordagem anterior e posterior, abordagem cortical, abordagem centro-hilar. Eu acho que a gente tem um pouco de mais segurança para abordar esse tipo de tumor. A gente entra com mais segurança, apesar de ter as ressonâncias, as tomografias e ultrassom transoperatório, principalmente na cirurgia robótica, mas uma reconstrução nos dá uma tranquilidade maior, uma segurança e planejamento muito melhor. Vou passar a palavra para Juliana e Pedro, obrigado por estar aqui hoje à noite, ter vindo para cá para São Luís, nesse momento que a gente vive de tecnologia, né? Obrigado por compartilhar teu conhecimento, isso realmente não tem preço, não tem nem como te agradecer por tua predisposição, tua vontade de dividir com a gente esse teu conhecimento. Eu passo para Juliano, que é o nosso rosto de hoje, para concluir a apresentação e apresentar para a gente Pedro. Boa noite a todos. Como gancho do professor Calixto, né, eu estendo aqui o agradecimento de todo o serviço, a presença do Pedro Henrique Figueira, ele que é médico urologista, título pela SBU e membro da diretoria da SBU Ceará do biênio 24-25, é urologista do Hospital Geral de Fortaleza, o HGF, e do Grupo Otto Cora, especificamente do Otto Santos Dumont. Ele tem mestrado em tecnologia e saúde pela Unicristo e ele vai trazer para nós uma aula que o tema é reconstrução em modelos 3D em urologia. Como o professor Calixto falou, é um tema bem atual e que tem nos ajudado muito nas cirurgias, né, na reconstrução. Ela nasceu para o rim, a gente sabe disso. Essa reconstrução do rim ela não tem tamanho. Lógico que eu sei que ele vai mostrar mais benefícios ainda do que a cirurgia renal, do que a nefrectomia parcial, mas a gente sabe que já é um auxílio que com certeza só o tempo só vai provar de que ele veio para somar na urologia. Nós podemos não ter ainda trabalhos ainda fechando por questão de tempo e número, mas com certeza é só uma questão de avanço do tempo para a gente conseguir. De tal forma que é um tema extremamente atual, necessário e que os nossos residentes têm aí a graça de ver em primeira mão o Pedro trazer essa novidade para a gente, que eu já estou sabendo de longe que o programa dele é excelente. Pedro, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, pela disposição e por compartilhar teu conhecimento conosco. Fica à vontade, o palco é teu, tá? Estamos aqui para aprender contigo. Grande abraço. Obrigado, pessoal. Boa noite aí pelas introduções. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Estão conseguindo ver minha tela? Pronto. Eu fico muito lisonjeado aí, e feliz, né? Já já estou vendo aí que pelas palavras de vocês que vocês usam já, né? A tecnologia a favor do planejamento pré-operatório de vocês. Eu acho que o objetivo final, né, na verdade, é a gente falar sobre reconstrução em modelos 3D, nessa parte de planejamento cirúrgico e tudo, na verdade, é a segurança do paciente, né? Eu acho que se a gente for cada vez mais preparado para uma cirurgia, e se essa cirurgia for realmente mais complexa, a gente e o paciente se beneficia cada vez mais.
E é isso, eu trabalhei já em conjunto com algumas empresas daqui do Brasil e do exterior nesse segmento, né, de tecnologias tridimensionais. E, por exemplo, tinha uma empresa lá dos Estados Unidos, né, que o slogan dela é opere com confiança, né? E é justamente isso. Tudo isso vai dar confiança para o cirurgião, vai dar mais informação para o cirurgião, e aí vai repassar a confiança para o paciente e segurança para o paciente, diminuindo aí até talvez as complicações, né? E a gente vai tentar falar um pouquinho aí do que a gente faz, do que é que existe de já na literatura, né, de evidência científica, falar um pouquinho sobre modelos tridimensionais, tanto do rim, obviamente, que é o que a gente mais faz, próstata e também na parte aí de litíase renal, certo? Que é interessante, volumetria. Bom, o meu conflito de interesse aí é esse, né? Assim, eu sou o CEO dessa pequena startup aqui, que a gente começou em Fortaleza em 2021, a Cirurgic 3D. Então, as reconstruções tridimensionais, né, nada mais são do que você transformar, volumizar, né, assim, imagens que são bidimensionais da tomografia ou da ressonância, basicamente aí nessa área da urologia, em imagens 3D, tá certo? Renderização em 3D, tridimensionais. E para isso existem vários softwares, né? Assim, atualmente, alguns de livre acesso e alguns pagos, certo? Em que a gente consegue renderizar e ver uma imagem tridimensional, né? Assim, imagem, as imagens bidimensionais que a gente vê nas tomografias e ressonâncias, na verdade, elas são compartilhadas, né, em arquivos DICOM, né? Esses arquivos DICOM, eles são arquivos complexos em que eles guardam dados, né? Dados sensíveis dos pacientes, como nome, por exemplo, e também dados volumétricos, né? E aí, a partir disso, a gente diz que as tomografias e as ressonâncias, elas não têm os pixels, né? Na verdade, elas têm voxels, que são os pixels volumétricos, né? E aí, a partir de cada voxel, você consegue formar um volume, né, tridimensional das imagens, né? No nosso caso, a gente tem uma parceria aí com uma empresa britânica, e que a gente usa um software deles, e aí grande parte das nossas segmentações de tomografia, eles são automatizados, né? São feitos já com machine learning, né? Inteligência artificial. Então, as reconstruções tridimensionais, elas servem, né, basicamente para melhor entendimento da anatomia específica de cada paciente, já que você vai fazer aquela reconstrução tridimensional a partir da própria tomografia do próprio paciente ou da ressonância do paciente, né? Importante que em câncer aí na área oncológica, né, essas tomografias e ressonâncias sejam estudos contrastados, menores do que 3 milímetros os cortes, né, as tomografias e as ressonâncias. E com isso vai melhorar o planejamento cirúrgico e pode diminuir complicações operatórias, né? Essa aí é uma imagem de alguns casos que a gente já fez, né? A gente já tem quase, desde 2021, a gente tem quase 300 casos já só de rim, né, de reconstruções renais para tumor renal. Então, os passos basicamente seriam como? E isso, todas as empresas, né, seguem basicamente esse mesmo fluxograma, assim, que fazem essas reconstruções, ou softwares que fazem a reconstrução, eles seguem esses passos, né? Você faz o upload, né, na plataforma da empresa, do arquivo DICOM, né, da tomografia ou da ressonância. É importante frisar que tem que ser dos arquivos DICOM. Por aquilo que eu falei, porque os arquivos eles são complexos, os arquivos DICOM, né? Eles guardam metadados, né, que são esses dados sensíveis dos pacientes e são dados volumétricos das imagens. A partir disso, são feitas, a partir desses softwares, né, a segmentação, seja ela segmentação livre
ou segmentação automatizada por IA dos volumes tridimensionais. E depois disso, esses volumes tridimensionais, eles podem ser renderizados em outras plataformas ou visualizadores para melhorar, digamos assim, a estética, né, da imagem tridimensional daquele órgão. E depois disso passa também por uma revisão interna, né, por pessoas, né, tá certo? Depois que uma máquina faz a reconstrução, né, assim, se for feita por machine learning, tem que passar por validação humana, né? E depois que é feita a validação humana, é disponibilizado, ou para o médico, ou para o paciente, etc. No nosso caso, a gente disponibiliza, né, a imagem tridimensional através de um link aí, como esse link que eu enviei no chat, certo? E aí esse link pode ser compartilhado tanto para o paciente quanto para o médico, né? É, E aí o paciente ou o médico ele tem acesso a essa imagem tridimensional através desse link, através de qualquer aparelho, um navegador e acesso à internet, seja no celular, no tablet, no computador. E aqui demonstrando também alguns outros órgãos, né, que a gente faz e pode ser feito também, cólon, pulmão, fígado, né, próstata também podem ser feitos. Aí, principalmente, cirurgiões aí de órgãos sólidos, né, solicitam mais, né, esse tipo de reconstrução. Inclusive, existe já em guideline da Sociedade de Cirurgia Torácica já falando sobre as reconstruções tridimensionais em pulmão, né? E aí os cirurgiões torácicos, eles também solicitam muito, né, assim, eles têm algumas empresas já, assim, de preferência, né, aqui no Brasil. E aí é difícil a gente entrar, às vezes, nesse mercado. Mas demonstra, né, já, assim, de acordo com os guidelines aí da Sociedade de Cirurgia Torácica, por exemplo, que é importante para saber as margens de ressecção do tumor e de vascularização anômala, né, de pulmão, certo? Então, esse é basicamente aí parecido com o que eu enviei no link, né, do chat, tá certo? A gente disponibiliza essas imagens tridimensionais, em que você pode adicionar ou remover, né, cada estrutura do órgão e estudar as relações aí existentes entre a artéria, veia, o tumor, eventualmente um cistos ou cisto renal que exista no rim também, e também cálculos renais que possam haver também no sistema coletor, né? É tudo reconstruído a partir da tomografia ou ressonância, né? É importante frisar que a tomografia seria o exame de escolha, né? Tomografia contrastada seria o exame de escolha para fazer uma reconstrução tridimensional, porque na ressonância perde muita qualidade com relação aos pequenos vasos, né? E a incerteza vascular é maior, certo? E aqui é um modelo também de próstata, certo? Eu vou apresentar também o que é que tem de evidência científica da próstata, né? E a gente reconstrói a próstata em si, vesículas seminais, a lesão suspeita, né, da próstata na ressonância, o feixe, né, nervoso, vasculo nervoso, a uretra, eventualmente também o esfíncter, né? Inclusive pode dar o tamanho, né, do esfíncter na reconstrução, falando do tamanho do esfíncter. Então as reconstruções elas são indicadas aí no caso na nossa área urológica, para ressecções ou enucleações, lesões esofíticas ou endofíticas, né? A anatomia vascular, anômala, complexa, ajuda muito, né? O estudo também em relação com o sistema coletor renal. No caso de nefrolitíase, aí, principalmente uma volumetria, para saber o volume do cálculo total, e aí programar sua cirurgia, se vai ser uma cirurgia renal percutânea, uma mini perc, né? E câncer de próstata, tanto para planejamento de biópsia de próstata, né?
ou prostatectomia. Vou começar a falar um pouco dos estudos, né? Esse estudo de 2000, os estudos são basicamente comparando, né, casos de nefrectomia parcial em pacientes que fizeram com o uso da tecnologia tridimensional, seja ela virtual ou impressa, e pacientes que fizeram nefrectomias parciais sem o uso da tecnologia tridimensional, tá certo? Aqui eu busquei trazer alguns artigos que têm mais impacto científico, né? Estudos randomizados, caso controle, prospectivos, meta-análise, certo? Então, eles concluíram aqui nesse estudo que as reconstruções renais em 3D, eles são úteis para o planejamento cirúrgico, independente do tempo de experiência do cirurgião, certo? E aumenta a adoção de técnica poupadora de néfrons, mesmo em casos complexos. Ou seja, os urologistas, quando eles analisavam a reconstrução tridimensional, muitos deles migravam para a técnica de nefrectomia parcial, onde eles haviam indicado anteriormente uma nefrectomia radical. Já nesse estudo, ele buscou evidenciar alguma, ter alguma evidência, né, na verdade, se facilitava a ressecção off-clamp, né, sem fazer a ligadura dos vasos, né, em nefrectomias parciais. E viu-se realmente, né, ele concluiu que houve uma maior frequência de nefrectomias parciais sem clampeamento dos vasos, e houve também um P significativo quando houve a comparação, né, entre nefrectomia parcial com uso do 3D e nefrectomia parcial só com tomografia, do tempo operatório, né? A gente pode ver aí diminuição de cerca aí de 15 minutos nesse estudo, tá certo? Diminuição do volume de perda sanguínea e também a diminuição da estadia hospitalar dos pacientes. Esse estudo, caso controle, também foi evidenciado que houve um maior, quando houve o planejamento tridimensional nas nefrectomias parciais, houve um clampeamento seletivo com mais frequência também, né? Por quê? Porque basicamente se você consegue estudar os vasos do hilo renal, né, antes da cirurgia, ver para onde vai cada vaso direcionado para o tumor. Já nesse estudo aqui, mais interessante, multi-institucional, né, prospectivo, e ele já foi atrás do trifecta renal, tá certo? E houve, né, assim, também como P significativo, um, houve também uma melhora do trifecta renal, tá certo? Ou seja, menos complicações, melhora da função renal, tá certo? Já nessa meta-análise, houve também um favorecimento do 3D, né, do planejamento tridimensional, também no tempo operatório, tá certo? Ou seja, quando há um planejamento com modelos tridimensionais, favorece, né, uma diminuição do tempo operatório, e a gente vê nesses estudos que geralmente a média é entre 15 a 20 minutos, e também de perda sanguínea, né? Houve menos perda sanguínea. Essa meta-análise, esse estudo também, que foi um estudo prospectivo de Amparori, de 2022, também buscou estudar basicamente o trifecta renal, tá certo? Em que ele conseguiu, né, atingir um P significativo quando houve um, estu- a- um planejamento com os modelos tridimensionais, com melhores taxas de margem, né, menor tempo de isquemia
e menos complicações. Já nesse estudo aqui, ó, ele concluiu que a tecnologia tridimensional levou a uma redução significativa da taxa de isquemia global, facilitou a enucleação mais frequente e diminuiu a abertura do sistema coletor. Além disso, também foi associada a menor perda sanguínea. No entanto, né, o uso da tecnologia 3D não resultou em melhorias significativas nos desfechos oncológicos ou funcionais, né, a longo prazo, né? Na verdade, o que a gente diz, assim, basicamente, é que faltam realmente estudos a muito longo prazo, né? Esses estudos, geralmente, eles acompanham os pacientes até um ano e meio, né? Mas nenhum desses estudos, como vocês puderam ver, houve melhora de desfecho oncológico relacionado às nefrectomias parciais com o uso da tecnologia 3D. É diferente, por exemplo, na prostatectomia, tá certo? A gente tem alguns estudos, né? Aí eu quis trazer um deles aqui, que saiu no Journal of Urology, em 2022, em que ele comparou também, né, a prostatectomia robótica, planejada, né, cirurgicamente com os modelos virtuais tridimensionais, e a influência desse planejamento tridimensional no trifecta relacionado à prostatectomia, né. Esse aqui foi um estudo, um ensaio clínico randomizado. Eles puderam ver que houve uma diminuição da recorrência bioquímica desses pacientes, tá certo? Em curto prazo, né? Em torno de 6 meses. E aí eles concluíram que os pacientes submetidos à prostatectomia radical, assistida por robô, com o uso dos modelos de realidade virtual 3D para o planejamento cirúrgico, resultou em melhor resultado oncológico, mantendo os desfechos funcionais. E essa aqui foi uma meta-análise que englobou também esse estudo anterior do Journal of Urology, né, além de outros estudos, tá certo? Se eu não me engano, foram 8 estudos que eles conseguiram incluir nessa meta-análise, que saiu agora também em 2024, né? Eles concluem que há uma evidência promissora de que o uso dos modelos 3D em prostatectomia robótica pode diminuir, né, complicações e tempo cirúrgico, com boas taxas, né, de controle das margens cirúrgicas. E com boas taxas de continência e margens cirúrgicas positivas menores. Os cirurgiões relataram maior confiança ao usar esses modelos, frequentemente replanejando as cirurgias. Os modelos virtuais foram mais utilizados do que os impressos, nesses estudos que a meta-análise englobou. Aqui a gente pode ver que houve um número, houve um favorecimento, né, das tecnologias, dos modelos tridimensionais, com relação à positividade de imagens cirúrgicas, né? Na verdade, seriam houve menos margem cirúrgica positiva quando se houve o planejamento tridimensional. E aqui falando um pouco aqui dos modelos tridimensionais, os valores, né? O valor do modelo tridimensional é impresso na nefrolitotripsia percutânea, que já é em cálculos renais, né? De grande volume, tá certo? E aqui foi uma revisão sistemática e meta-análise, né? Que foi de uma universidade chinesa, tá certo? Foi feito com estudos tanto em inglês quanto em chinês. E também é um estudo recente, né? 2024. A gente, e a evidência que eu consegui realmente encontrar com relação a nefrolitíase, né? E nefrolitotripsia percutânea foi realmente mais relacionada aos modelos impressos, que podem ser realizados, né? Podem ser feitos a partir dos modelos virtuais, né? São feitos a partir do modelo virtual, você também, com um arquivo tridimensional, você consegue imprimir também o órgão ou o sistema coletor ou o cálculo renal também, né?
E, assim, basicamente, nos gráficos de forest plot existentes nessa meta-análise, de 10 artigos envolvendo 608 pacientes, de estudos clínicos randomizados, houve, né, assim, uma melhora da taxa de clearance do cálculo renal com os modelos tridimensionais, houve uma diminuição do tempo operatório com os modelos tridimensionais, houve uma menor perda sanguínea também com os modelos tridimensionais, houve menos tempo de estadia hospitalar, houve também uma maior acurácia, né, da punção renal e também houve menos complicações relacionadas a- aos quando os pacientes foram estudados previamente com esses modelos tridimensionais, né? E também agora esse ano, na verdade esse mês, né, assim, a gente conseguiu também publicar esse artigo, né? Esse artigo eu consegui publicar na Nephrology Monthly, e aí é do nosso aplicativo, que aí eu espero que saia até o final desse ano, começo desse próximo ano. A aplicação aí seria mais para visualização, né, para organização dos casos e visualização também dos rins, né, com os tumores, para planejamento operatório, né, que foi também o tema do meu mestrado, da minha defesa do mestrado. Então, os modelos tridimensionais, né, assim, na prática, como é que você pode fazer essa interface, né, com o centro cirúrgico e fazer essa interface com o seu planejamento, tudo isso, né? Os modelos tridimensionais, como eles são disponibilizados, né, em qualquer aparelho, você consegue visualizar computador, celular, tablet, você consegue vinculá-los, né, ao DaVinci, né, através de cabo mesmo, né, e consegue visualizar no próprio visor do robô o modelo tridimensional enquanto você opera, né? Além disso, a gente consegue também, com o nosso software, fazer a sobreposição da imagem. A gente consegue também, durante o tempo operatório, fazer uma sobreposição da imagem tridimensional do rim daquele paciente, né? Transparente ou pouco transparente, né? Para que você consiga ver, através da transparência, o tumor renal exatamente onde ele está, os vasos exatamente onde eles estão durante a cirurgia também. Infelizmente, a gente não existe ainda, assim, na prática, né, nenhuma tecnologia elástica, né, em que você consiga, através de pontos, né, fiduciais, colocar exatamente onde é aquele O órgão estimulador ia bem, né, amor? e durante Uma a levantada. cirurgia você ir mexendo, né, naquele rim e ele ir deformando, né? Na verdade, isso exige um poder computacional muito grande e que está sendo desenvolvido, claro, né? Assim, eu já vi vários vídeos, mas são vídeos que não acontecem durante o procedimento cirúrgico em si, mas vídeos que acontecem depois, né? Você faz a segmentação livre e aplica a inteligência artificial e tem todo esse poder computacional realmente. Esse aqui tudo que eu estou mostrando são casos reais nossos, né? E aí também a partir, né, como eu disse, do modelo virtual você consegue fazer biomodelos, né, que a gente chama, que são os modelos tridimensionais, né, podem ser impressos em impressoras 3D. Existem vários tipos de impressora 3D, né, e vários materiais que você consegue imprimir esses órgãos. Aqui do lado esquerdo seria um rim impresso em resina, né, em uma impressora de resina, material é resina, tá certo? Em única cor, né? E aqui do lado direito é um rim, também foi impresso, uma impressora 3D, tá certo? Da Stratas. Essa impressora 3D, ela consegue imprimir em material semelhante a silicone, em que você consegue
treinar, né, operar esse modelo tridimensional também. Isso aqui foi uma empresa dos Estados Unidos que forneceu para a gente. E aí a gente conseguiu, né, assim, fazer esse vídeo, né, justamente a gente fazendo essa cirurgia, né, esse treinamento, né, antes da cirurgia do próprio paciente, tá certo? Tumor aí de polo inferior, e a gente colocou aí na caixa preta do robô e conseguiu praticar, né, antes do procedimento, tá certo? E, geralmente, esses modelos, né, que são impressos, tridimensionais, aí, em material que você consegue treinar antes, realmente eles são muito caros, tornando pouco acessível, né, um modelo desse realmente no Brasil, mas acredito que é o futuro aqui da gente. E outra coisa que a gente consegue fazer também a partir dos modelos tridimensionais e planejamento operatório, por exemplo, desse exemplo aqui de cálculo renal, é uma ureteroscopia virtual, né? Do mesmo jeito que se consegue fazer uma colonoscopia virtual ou então uma broncoscopia virtual, a gente consegue fazer também uma ureteroscopia virtual, né? Através desse sistema coletor, né? A gente consegue ver os cálculos renais, né? Que estão em verde, tá certo? Um cálculo aí na pelve renal, outro cálculo ali no cálice inferior do rim, do sistema coletor, e a gente consegue fazer a ureteroscopia virtualmente, passando aí pelo cálculo na pelve renal e indo agora em direção ao cálice inferior, né, até encontrar esse outro cálculo. E aí, sistemas coletores que são mais complexos, né, cálculos muito pequenos, né, ou grandes demais, aí a gente consegue se também planejar aí com esse exame endoscópico virtual aí do ureter, né, da via coletora do rim. Além disso aí, também a partir dos modelos 3D, que você consegue ver em 2D, na verdade, você consegue também vê-los em 3D, né, em óculos de realidade virtual e aumentada. Aí também é um vídeo meu, né, assim, um programa também específico, em que a gente consegue também tirar e colocar cada estrutura do rim, né, para também planejamento pré-operatório, né, é interessante, né. E aí a gente pode colocar todo esse arquivo digital, tridimensional, também num ambiente que é completamente virtual, como esse aí, né? Assim, parece ser um ambiente de verdade, de centro cirúrgico, mas na verdade eu estou num ambiente totalmente virtual, nesse caso. Como também num ambiente de realidade aumentada, né? Que é o que é quando você mistura, né? Tanto o virtual quanto o real. Tudo isso, né, assim que eu estou falando, realmente faz parte de uma medicina de precisão, né? Que é uma medicina que a gente busca específica, né, de cada paciente, a customização, buscando o quê? Também melhores resultados, né, tanto nossos, tanto para a gente quanto para o paciente, né? Isso inclui as plataformas robóticas, em que a gente está cada vez visualizando melhor as estruturas, né, em 3D também lá dentro, né, das estruturas, a realização das reconstruções tridimensionais, modelos virtuais, você pode ver tanto na tela do seu computador quanto também em óculos de realidade virtual aumentada, né? O uso de ultrassom intraoperatório, né, ou como PK, né, é a sobreposição das imagens, né, o Firefly, e o uso de modelos também para próstata, né, tudo isso é aquilo que eu falei no final, é para a gente ter mais confiança e para o paciente entender melhor a sua doença. Esses aí são os meus contatos, né, e da empresa também. Geralmente, os colegas
Eles, eles indicam para o paciente também, o paciente pode entrar em contato com a gente direto também, não tem problema nenhum. E a gente consegue desenrolar, né, todo aquele fluxo que eu falei, de conseguirmos os, os arquivos da ICON, né, dos exames, e a partir disso, o paciente, a gente checa os arquivos da ICON dos pacientes, se eles estiverem ok para reconstrução, aí o paciente faz o pagamento, né, é um preço acessível que a gente cobra, tá certo? É 650 reais, tá certo? E aí, depois, o modelo tridimensional é disponibilizado, e geralmente 2 a 3 dias úteis a gente disponibiliza tanto para o paciente quanto também para o médico através de link, né? Enquanto a gente não lança também o aplicativo, né? Eu queria convidar a todos também para do dia 14 a 16 de novembro agora, né, de 2024, a gente vai ter o segundo Congresso Cearense de Urologia e 11º Simpósio de Câncer Urológico, o GETUC, aqui do Ceará. Muito obrigado a todos. Pô, maravilha, Pedro. Excelente aula, viu? Parabéns pela sua exposição. A gosto ver a evolução aí do 3D, né? Como você mostrou para nós, né? Que se expande para outras áreas, né? Os órgãos massificados que você falou, né? As estruturas mais duras, mas já vai abrindo a brecha ali para o intestino, né? Para a questão vascular mesmo, que pode vir de acréscimo em qualquer planejamento cirúrgico, né? Como você bem destacou. É o planejamento com segurança, dá segurança tanto para o cirurgião quanto para o paciente, né, que é o maior interessado nessa situação. É muito interessante ver também os desenhos dos trabalhos, né? Como eu falei aqui no começo, vai ser só uma questão de tempo para provar que tem significância estatística, não é? Parece que assim a gente está fazendo trabalho de uma coisa que a gente já tem certeza que vai dar certo, né? Mas é muito bom ver que consegue se fazer desenho de vários formatos. Então, mais uma vez, parabéns. Eu vou deixar aberto para as perguntas dos residentes. Nós temos residentes, com certeza são mais curiosos, né? E aí vou deixar aberto, caso alguém queira fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Fico à disposição. Acho que o Fernando estava com a mão levantada ali, não, né, Fernando? Professor Carlos, queria fazer uma pergunta. Queria Vai fazer uma nisso. pergunta. Primeiramente, agradecer ao, Anisa é nosso R5 do serviço. Estão é, concluindo agora no ano que vem. Vai nisso. primeiramente, agradecer aí o doutor Pedro pela brilhante explanação. Eu lembro que no Congresso Brasileiro de Urologia do ano passado, em Salvador, a gente entrou, acho que eu e o Igor, a gente acabou entrando numa dessas sessões lá que falava muito sobre essa questão do uso da tecnologia 3D, né? E o impacto que isso tinha no planejamento cirúrgico. Assim, eu fiquei com uma curiosidade, doutor Pedro, assim, é, o senhor mostrou ali que em alguns cenários existe essa possibilidade da impressão 3D. Assim, o senhor tinha como assim, evidenciar para a gente qual seria a diferença de você ter hoje uma imagem que, de forma factível, você consegue girar ela em todos os planos, em detrimento de uma impressão 3D, assim, quando é que a impressão 3D, de fato, ela me daria um algo a mais diante desse planejamento cirúrgico? A questão da impressão, na verdade, é de gosto, né? De cada um. Mas a questão também é que a impressão 3D, ela é muito cara, né? O custo é bem maior, né? Para fazer a impressão tridimensional, né? Como, por exemplo, na área da gente da urologia, né? Mostra tudo bem, dá para imprimir tranquilo, né? Pequenininho, mas o rim, às vezes, e aí, com os tumores, com os vasos, com o sistema coletor, né? E aí tudo isso exige
uma impressão 3D que geralmente você só consegue a definição com a resina, né? Que também é mais cara e, e mais trabalhosa, né, para imprimir, do que, por exemplo, impressoras de filamento, né, como ABS, PLA, essas coisas, né? Se você for fazer uma impressão 3D nesses materiais de filamento, PLA, ABS, você perde muito a anatomia, né, dos pequenos vasos, né, tudo isso. Mas questão principal, eu acho que é o custo mesmo. Assim, por que que não imprime muito? Porque por causa do custo, né, que é maior, né, do que o modelo virtual. É que o modelo virtual você consegue também tirar, colocar cada estrutura, né, girar para todos os lugares, né, ver exatamente a anatomia que você quer. A impressão 3D, você não tem muito isso, né, de tirar e colocar cada estrutura também, porque geralmente você imprime numa peça só, né? E, e aquilo que eu coloquei de imprimir um caso para você praticar antes, né, na verdade, hoje em dia aqui no Brasil é uma exceção, porque não existe impressora, né, para fazer aquilo aqui no Brasil de maneira, digamos assim, barata, né? Nada disso, né? O que o pessoal faz é fazer como se fosse um negativo, né? E com esse negativo enche de silicone, né? E aí fazem esse modelos silicone-like, né? Podem ser feitos, mas é muito trabalhoso, né? Também. Demanda muito tempo, dinheiro, né? Só uma outra coisa também, é assim, a gente consegue, assim, visualizar de forma concreta, né, o impacto que se traz do planejamento cirúrgico, mas tem alguma coisa voltado também para essa realidade em 3D em relação à parte diagnóstica, né? Porque a gente vê, por exemplo, se tratando de rim, por exemplo, a gente, além da questão do uso do contraste, né? Mas a gente vê em algumas outras situações que o formato do tumor, a sua característica, o tamanho, né? A gente vê muito isso na ultrassonografia, se o nódulo ele é maior do seu comprimento vertical, isso aqui sugere tal lesão. Já tem alguma coisa também nessa área do diagnóstico, assim, sem necessariamente ser para o planejamento cirúrgico? Tem também, porque assim, tanto para você fazer na área da radiologia, né? Existem já alguns softwares aí que nos Estados Unidos que eles já têm machine learning, né, envolvido, né, e redes neurais convolucionais, que eles fazem o diagnóstico através de IA, né? Mas antes de chegar nesse diagnóstico por inteligência artificial, teve que passar por segmentação de imagens, entendeu? Aí, assim, onde é que o 3D entra aí? É na segmentação, é nesse meio termo, né, do diagnóstico. Tanto para diagnóstico de massas lesões renais, né, por inteligência artificial, quanto também de tumores prostáticos pela ressonância, né? Primeiramente, tem que ser feita essas segmentações, seja manual, seja também por softwares, e a partir dessas segmentações e modelos tridimensionais que podem ser feitos, você consegue fazer o treinamento da máquina, né? O treinamento da IA a partir dessas segmentações, né? Também né, programação específica, né? Assim, altamente complexa também. É interessante a pergunta do Anísio. Eu vou até me meter um pouco nisso na resposta, assim, se você perceber, o Pedro falou para nós aí sobre a volumetria dos cálculos, né? Então, quem aqui não já teve o problema de entrar para operar um cálculo flexível, dizendo que é um certo volume, você chega lá é outro. Então, aparentemente, vai caminhar para uma, digamos assim, uma melhor acurácia da volumetria desse cálculo. Isso também não deixa de ser diagnóstico, mas da mesma forma, a urologia acaba sendo um laboratório para uma decisão terapêutica, né? Qual a melhor via de tratar aquele cálculo? Então, só pegando o gancho da pergunta do Anísio, que foi interessante, e o Pedro deixou para a gente aí o caminho trilhado, né? Mais ou menos isso, Pedro? Sim, exato, é. Isso mesmo. Gente, deixa eu Ó, só. Alguém quer falar mais? deixa eu falar aqui.
Pedro, tudo bem? Parabéns pela aula. Eu sou o Rodrigo aqui da Tudo bom? Tudo bem. médico assistente aqui do serviço. A curiosidade, cara, em relação à questão do cálculo. Até então, realmente, eu só tinha visto a questão de planejamento, né, 3D em relação à questão de tumor, que aí realmente a gente consegue ver a relação com, né, com os vasos, com o sistema coletor. E para tumor, geralmente a gente faz uma angiotomografia, não sei se eu estou correto, né, se eu estou certo, que aí da angiotomografia você faz essa reconstrução. E em relação ao cálculo, como é que é o exame que a gente pede para te mandar e se é o mesmo valor também? Isso é com relação a, por exemplo, primeiro falando sobre a reconstrução aí dos casos de neoplasia, né? Na verdade, a angiotomografia não é necessária, não, assim, estritamente necessária, não. A gente consegue fazer com tomografia contrastada, né? Mesmo, né? Sem ser a angiotomografia, né? É, qual é a diferença? Na verdade, a angiotomografia, ela busca realmente uma fase arterial mais precoce e tem cortes bem mais finos, né? Geralmente aí 1 milímetro, né? Mas com cortes de entre 2 a 3 milímetros, a gente consegue fazer reconstruções, a Uau. partir das tomografias assim com boa qualidade, tá certo? O que conta muito, na verdade, também é a fase contrastada, né? A gente consegue ver os vasos e tudo, aí consegue ver a vascularização bem direitinho aí do rim, né? Com relação aos cálculos, geralmente como é que a gente faz? Geralmente é o mesmo valor, e a gente reconstrói, né, rim, sistema coletor, os vasos, como geralmente assim, para cálculo renal, o estudo não é contrastado, né? Os vasos eles não vão ter um grau de incerteza maior, né? Também não vai ser muito importante para quem opera cálculo renal, né? Mas vai na reconstrução também os vasos, entendeu? Com a volumetria, né? Também do cálculo renal. Só para certificar, então, não precisa do contraste, é isso? Precisa. Para estudo cálculo? Ou precisa É do do contraste da e faz vo- escritora? é para se for para cálculo renal, assim, o paciente só tiver tomografia, não precisa ser com contraste, né? Se o objetivo for só ver o volume do cálculo. Mas, por exemplo, se você quiser ver toda a anatomia bem direitinho do sistema coletor, é interessante ser com contraste, porque aí, para ver com qualidade, né, o sistema coletor renal, realmente precisaria da fase escritura, né? E aí a fase escritura Certo. teria que ser com contraste. Valeu. Tranquilo. Mais alguém? Tá desligado o microfone, Michele. Tá certo. Boa noite, professor. Foi uma aula, assim, muito interessante. Eu confesso que quando eu li o seu tema ontem, quando o doutor Sérgio disponibilizou para a gente, eu fiquei bem intrigada. E hoje, no almoço com alguns colegas residentes, eu até me perguntei sobre o que você iria falar. E realmente me surpreendeu muito mais do que eu imaginava. Eu queria que o senhor pudesse me explicar um pouquinho qual é o benefício dessa técnica diante da biópsia prostática. É para eu tentar fazer uma avaliação melhor da localização de um possível nódulo onde eu vá biopsiar, e o senhor saberia me dizer se existe algum estudo que já tenha mostrado um benefício maior com outras técnicas que estão se apurando em relação a esse tema de biópsia prostática, porque eu muito ouvi o senhor falando de rim, né, desse benefício a respeito dos nódulos, a respeito dessa poupação de nefro, de uma cirurgia menos invasiva e que traga para o paciente menos possibilidades de complicação ou de morbidade, ou de, enfim. Eu queria saber a respeito da biópsia de próstata, porque eu achei interessante quando o senhor colocou que uma das possibilidades elencadas no tratamento ou visando um diferencial diante da reconstrução em 3D seria ela. Seria mais ou menos para isso, para ter uma avaliação melhor de estruturas já alteradas no exame de imagem que eu poderia biopsiar de forma mais eficaz?
No caso da próstata, né, a gente consegue fazer a reconstrução tanto para preparação pré-biópsia, né, planejamento pré-biópsia, quanto também planejamento pré-prostatectomia, né, a partir da ressonância. Basicamente, para biópsia, seria para fazer uma, digamos assim, uma fusão, né, cognitiva, né, entre uma fusão cognitiva e uma fusão com software mesmo, né. Por exemplo, você poderia fazer uma sobreposição da imagem, né, com ultrassom, entendeu? Da próstata 3D na hora da biópsia, né? E a partir disso, né, fazer um diagnóstico melhor daquela lesão suspeita, né, da ressonância. Professor, esse software, ele é adequado para os ultrassons até os mais básicos ou não? Teria que se avaliar o tipo de software que a gente tem no nosso ultrassom para saber se era compatível com o software do senhor? Como seria mais ou menos isso? Para fazer a sobreposição das imagens, seja com o rim durante uma cirurgia robótica, seja para próstata, no ultrassom, ele teria que ter um equipamento específico também, né? Não só um software, né? Ah, entendi, entendi. Tá bom, então, professor, muito E obrigada. aí, assim, Realmente é um tema bem se atualizado. vocês tiverem interesse, eu posso enviar como é que seria feito, entendeu? Tudo isso também. Ah, seria interessante para a gente. Obrigada. Nada. Rafael, Ô, professor. Ah, tá. Igor, Espera um outro aqui. Ô, professor, boa Tudo bom, noite. Pedro? Vou Tudo bem? esperar Boa falar noite. depois do Rafa. Pode falar, Rafa. Tudo bom, Pedro? Tudo Boa noite, bem? Rafael aqui. Boa noite. Minha dúvida é o Boa. seguinte, tu tens alguma preferência por tomografia ou por ressonância? Que eu vi que para ficar bom tem que ter uma contrastização boa entre as estruturas, né? Isso E é a o. outra pergunta é se, por exemplo, eu estou diante de um que acontece, é raro, mas acontece com frequência. Um paciente renal crônico que tem uma lesão ali, um cisto, por exemplo, com conteúdo sólido, e a gente tem dúvida se ele é hiperdenso, ou, enfim, ou se é de fato uma lesão, e se ele não pode fazer contraste. Se a ressonância na fase T2 ela tem uma contrastação melhor, né, do sistema coletor e tudo. Daria para fazer uma reconstrução nesse caso? Dá para fazer, dá. Assim, a questão do ideal, né? Assim, realmente seria a tomografia contrastada, né? A tomografia, com a tomografia a gente consegue modelos tridimensionais com melhor qualidade, né? Por quê? Por causa dos cortes, né, que são maiores da tomografia e por causa da Uhum, diferença de densidade entre as estruturas da tomografia, né? entendi, Com a ressonância, a gente perde muito, principalmente, da anatomia vascular, né? Existe uma incerteza vascular maior com a ressonância, entendi, principalmente vasos menores, ali do hilo renal, né, e tal. E realmente, por isso que eu, assim, se for escolher um exame para fazer a reconstrução, né, seria a tomografia, né? entendi. Igor, E, ô, professor Pedro, boa noite também. É, parabéns pela aula, assim, Durante- tema extremamente atual, extremamente importante, né? É, eu converso com meu pai, ele sempre utiliza o aplicativo bastante, ajuda bastante ele nas cirurgias, né? E eu sempre também sempre despertei muita empolgação, né, conforme o tema, né? Muito importante. Agora, minha pergunta era relacionada com a pergunta do professor Rafael, realmente, se existe uma preferência entre a ressonância e a tomografia, de fato, respondeu, né, em relação a isso, e se varia bastante o tempo de fazer a renderização do projeto, dependendo da ressonância, da tomografia. E em relação ao trombo, né, eu vi muitas imagens, né, do senhor mostrando em relação ao sistema coletor, ao acometimento da lesão, né, ali no parênquima e tudo. E se é factível também, né, ver trombo de cava, trombo de via renal, até esse acometimento supra e infradiafragmático que deve ajudar bastante cirurgia. E se para ver realmente se era tomografia ou ressonância, eu acho que o senhor falou que sempre a tomografia com contraste, independente do cenário, acho que seria o melhor exame, né, para enviar. Assim, dá para fazer com a ressonância também, entendeu? Dá para fazer com a ressonância com boa qualidade.
A questão é se for escolher, né? Se for escolher entre tomografia e ressonância, seria a Hum. tomografia, porque vai dar, assim, uma reconstrução mais acurada, né? Tá certo? Principalmente dos vasos, né? A gente vai conseguir ver os vasos, né? Interlobares, né? Basicamente, certo? Com a tomografia, né? Dá para reconstruir, né? Com relação a trombo, né? Se a tomografia, se a ressonância consegue ver o trombo, né? A gente consegue reconstruir também. É É. claro, não é um processo automatizado, né? Trombo, mas a gente consegue fazer a segmentação livre, né? Manual, né? Vai incluir. É. Acho que era isso, né? Isso, é, exato. Também dá para incluir também o trombo também, dentro da veia renal e da cava, né? Beleza. Mais alguém? Deixa eu só encerrar também com algumas perguntas, deixei para o fim. É curiosidade mesmo, viu, Pedro? Primeiro, o Sim, arquivo DAICO a gente também consegue extrair da ressonância. sim, sim. Mesma coisa, né? Em Isso. relação à impressão 3D, respondendo para a Anísio, a gente tentou planejar aqui uma impressão com aquelas impressoras da odontologia, um pouquinho maior, imprimir o rim que nem que não fosse tamanho real. Mas ele talvez nos dê uma boa visão de pedículo renal, saber se a artéria está muito posterior, muito lateral, deixar ele em cima de uma mesa, de tentar operar esse pedículo com modelo 3D impresso, né, com resina, mesmo É, monocromático, a gente vai ter uma sim. ideia. Se o tumor é posterior, se a gente vira o rim para cá, virar o rim virtual, já é um avanço muito grande, virar o rim fisicamente impresso, nem que seja numa resina, em tamanho menor. Esse custo gera em torno de R$ 400 o rim, na metade do tamanho de original, né? Ele passa numa impressora dessa de modelo odontológico, quase 24 horas imprimindo, dá umas 18 horas e pouco. Ele vai no fazendo por camada, né? Aí depois você tem um rinzinho oco, mas pelo menos aquela anatomia que foi extraída do modelo 3D, ele é real, né? Não deixa de ser. Ele é um modelo da anatomia é real. Estamos naquela de pegar isso aqui agora com tua participação nossa aqui, da gente poder tentar no futuro, em uma dessas impressoras maiores desse centro de impressão 3D da Odonto aqui, tentar fazer um modelinho para a gente viver isso. Lógico, parabenizar pelo momento histórico que você está passando, né? Planejamento 3D, mais IA, mais cirurgia robótica ou laparoscópica, principalmente a robótica, que nos dá uma sobreposição de imagem, acho que é o futuro. Acho que a gente vai estar vendo daqui a 2 anos, se começar a operar o virtual em cima do real, você vai estar mostrando para a gente aqui do tipo que você já está bem avançado, né? Nesse modelo 3D. Acho que plotar esse modelo 3D em cima do rim natural, numa cirurgia robótica, eu acho que o XI ainda vai pegar, não precisa ser o próximo modelo XI a ter isso, não, né? Eu acho que você já deve estar começando a viver esse momento. E para encerrar, só uma pergunta em relação à próstata, acho que Michele levantou essa dúvida. Em relação àquele artigo, o que eles atribuem na discussão do artigo, por exemplo, a melhora na margem? Porque até então, qual é a minha ideia hoje, vendo toda, sendo testemunha viva, né? Testemunho vivo da história que a gente começou a fazer radical no idos da década de 80. Hoje a gente tem uma robótica, a gente começou fazendo nefrectomia parcial de 18, 20 anos para cá. Antigamente, um tumorzinho pequeno que fosse era nefrectomia radical, com um chevrosão grande, para tirar uma ervilha, né? Eu te perguntando especificamente, em termos de rim, a gente sabe que o planejamento já está, nesse momento que a gente vive, eu já ouso até dizer que ele está quase que fundamental para uma parcial de grande volume a gente ter um 3D, né? Agora, na próstata, o que que eles atribuem no trabalho a melhora da margem? Só que a gente, sendo que a gente na ressonância já tem um planejamento com localização do PIRADS, um acesso extrafacial, intrafacial ou intrafacial. Será se o planejamento 3D ele deu essa melhoria do planejamento da abordagem da fáscia? É isso? É exatamente isso, né? No artigo realmente ele diz que os cirurgiões, depois que viram a imagem tridimensional, acharam melhor, por exemplo, não fazer a preservação, né? Ou fazer uma preservação
digamos, parcial ali, né? Assim, 50%, né? Tudo isso. Pra, e aí isso realmente teve como consequência, né? Essa melhora de desfecho aí oncológico, né? Com diminuição aí da recorrência bioquímica, né? Nesse artigo aí. Tranquilo, tranquilo. Uhum. E para finalizar, respondendo também, conversando um pouquinho com o Michel também, pô, se a gente pudesse hoje, agora, a gente vai poder, daqui a um pouco tempo, né, misturar a imagem do ultrassom com a imagem da ressonância na próstata e a imagem de planejamento 3D para fazer uma biópsia agora super dirigida, não mais só por fusão de imagem do ultrassom com a ressonância. É aqui a gente já faz com fusão de imagem. Doutor Ricardo, que até convidei ele para estar aqui hoje para te prestigiar, ele é o radiologista que faz as nossas biópsias por fusão aqui no São Domingos DASA. E na hora que a gente puder o modelo, tiver o modelo 3D, né? Com o modelo de fusão, acho que a gente vai estar num momento bem interessante. E não tem nem dúvida que esses próximos 2 anos aí, 3 anos, acho que também você vai estar apresentando aqui os primeiros casos aí de fusão de imagem, ressonância, ultrassom em 3D. Tenho absoluta certeza. Bom, Van, a gente vai passar para uma segunda etapa, que é a apresentação do mapa, e eu quero então agradecer muito a Pedro Filgueira por estar aqui em São Luís. Ele tem que correr para o aeroporto, senão ele perde o voo. A gente vai estar prestigiando, sem dúvida, o congresso de vocês aí em Fortaleza. Tem grandes amigos aí, desde a época que eu tinha cabelo preto, até amigos mais novos. Você é o próximo que entrou na minha lista. Conta com a gente aqui o que você precisar. A gente sabe que pode contar contigo para que o precisar. Vamos estreitar esse relacionamento desses nossos planejamentos. A gente sempre faz aqui com a Auros. E mais Auros teve um grande problema, não sei se você tem esse problema, que é a movimentação do 3D, a retirada das estruturas, por exemplo, deixar só o tumor e a parte arterial. Ele teve um problema com o iOS, ele só conseguia disponibilizar esse movimento com Android. Com o iOS ele não conseguiu até então a licença, não sei se já conseguiu. Nos últimos planejamentos dele que mandou para a gente não conseguia, às vezes rodava com muita dificuldade, mas não conseguia tirar as estruturas. Eu não sei se você tem esse problema com o link, já que não sei se já é se o teu aplicativo tem esse problema, disponibilidade para iOS e Android. Mas a gente com certeza vai estar estreitando daqui para frente muito esse leque de amizade e de tecnologia e de parceria. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, muito obrigado. Com relação ao aplicativo, né? Como eu publiquei agora o artigo, aí a gente vai atrás de fazer a publicação nas lojas virtuais só agora, né? Assim, eu espero que no final do ano, começo do próximo, tenha o aplicativo também. Mas por enquanto é só esse visualizador web, né? Que a gente disponibiliza, né? Através de link mesmo, né? Mas eu não tenho problema nem com nenhum tipo de aparelho, não, né? Através do link, né? Do visualizador. Muito obrigado a todos. Obrigado, hein, Pedro. Obrigado. Anísio, Tchau, dando tchau. seguimento. Até logo, Pedro. Obrigado, Até velho. mais. Anísio, dando seguimento à noite. Está sendo muito boa. É bem interessante esse aplicativo. Eu acho que vão surgir mais E